Olá, minhas caras, meus caros alunos, tudo bem? Vamos começar a aula 16 agora, dinâmica. A gente vai trabalhar com as leis de Newton. A gente já começou a falar de dinâmica antes. Falamos da situação em que a força resultante num corpo é zero, a gente tem a situação de equilíbrio, tá? Mas agora a gente vai ver a consequência de uma força resultante diferente de zero, tá? Para isso tem um conjunto de regras, vamos falar assim, de leis, as leis de Newton, que nos auxiliam a entender esse comportamento. Bom, as três leis de Newton. Esse assunto está no capítulo 5,
do nosso livro, tá? Tem bastante exercício lá e o capítulo seguinte ainda está dentro desse assunto, então tem bastante coisa para treinar. Recomendo um estudo bem detalhado disso, leia o livro com calma, faça exercício, porque é um assunto muito importante, né, no estudo da física todo, tá? Para quem está pensando em concurso, é um assunto que sempre cai, não é que talvez, ele vai cair, qualquer concurso que você fizer que tenha física, certo? E a prática só que vai te levar a dominar esse conteúdo. Tá bem simples, o conteúdo é simples, a resolução do exercício ela pode abranger bastante coisa, ela pode ser bem diversificada, então por isso que eu recomendo bastante treino aqui. Tá? Bom, as 3 leis de Newton são um conjunto de leis apresentadas por Isaac Newton, um inglês do século XVII, ele nasce em 1642, que nos permite estudar a atuação de força em determinado corpo ou em conjunto de corpos. Tá? Essa aqui é uma das poucas pinturas que tem do Isaac Newton. Tem uma lenda, né, na física, uma história na física, que fala que ele, entre aspas, né, descobriu a gravidade, a lei da gravitação, com a queda de uma maçã. Tá? A gente que estuda história da ciência, a gente não gosta muito desse tipo de conto, não. Por quê? Primeiro que não é verdade. Tá? Quando você pega a biografia dele, você vê o quanto que ele estudou, o quanto que ele leu, o que ele tem de bagagem antes de formular suas leis. Então não é simplesmente ver um corpo caindo, ele descobre a lei da gravidade. Isso aí seria reduzir demais a história da ciência. Tá? Depois, porque não parte só dele. Como eu falei, ele estudou muito. Então você tem muitos outros estudos. Descartes, que a gente estuda mais na filosofia, Galileu, Kepler e tantos outros, que vão dar uma bagagem para ele e ele vai simplesmente sintetizar parte daquele conhecimento. Tá? Então, ele tem seu mérito, não estou tirando o mérito dele, mas falar que ele descobriu seria reduzir demais o conceito. Tá? A ideia de gravidade vem até antes de Aristóteles, a ideia dos corpos em queda. Então, a gente não pode simplesmente falar que ele descobriu por causa da queda de um corpo, então a gente vai ignorar essa história, essas lendas que tem na ciência. Bom, as 3 leis, vamos começar então. A primeira lei, lei da inércia. A lei da inércia nós já estudamos. O que é isso? É quando um corpo tem a tendência de permanecer em repouso ou ele vai continuar com o movimento retilíneo uniforme. É a situação de equilíbrio. Tá? Então a inércia acontece quando a força resultante no corpo é nula. A segunda lei, chamada de princípio fundamental da dinâmica, esse nome não importa muito para a gente, inércia é um nome que aparece muito usado, mas essa segunda lei, o nome dela não precisa preocupar, tem que preocupar com a formulação dela. Fala que a força resultante no corpo é igual à massa do corpo vezes a aceleração. Eu vou falar mais dela daqui a pouco, mas é importante então a gente lembrar dessa equação. Das 3 leis é a única que tem uma equação. A terceira lei, ação e reação. Vou discutir com calma, bem simples, mas tem alguns conceitos aí no dia a dia errados sobre isso, então a gente tem que tomar cuidado, certo? Agora, na verdade, não tem só essas 3 leis quando a gente pega o livro do Newton, quando a gente vai estudar o material que ele publica. Existe mais uma, então a gente costuma falar que são 3 leis mais 1 ou as 4 leis de Newton, tá? A gente estuda isso depois, por isso que a gente coloca só as 3 agora, que é a lei da gravitação universal, que aí sim ele vai discutir a atração dos corpos, ele vai discutir a atração de massas, tá? Um corpo que tem massa atrai uma outra massa, e com isso ele provoca uma aceleração. Nós já estudamos, perto da Terra, a aceleração da gravidade, né, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Tem um capítulo só para a gente estudar isso, a gente vai ver como que ele parte, na verdade, de outros estudos. Então, esse capítulo agora, o 5º capítulo, só as 3 leis da dinâmica. Então, primeira lei, lei da inércia. Então, é a tendência que a natureza apresenta dos corpos permanecerem em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Tá? Esse retilíneo é importante. Caso a resultante das forças seja nula. Tá? É a situação de equilíbrio, como disse, é o que a gente estudou na última aula. Então, força resultante nula. Tá? Essa lei, a gente observa essa tendência em exemplos práticos. Tá? Nesse caso aí, a escada sobre o caminhão, ela tende a continuar o movimento, tende a andar em linha reta. Quando ela sai do caminhão, a gravidade atua, ela cai, mas ela vai para frente por conta dessa tendência, por conta da inércia. A moeda nessa imagem tende a ficar no mesmo lugar. Se você puxa rápido ali, você consegue ganhar do atrito, né? Aí a força que existe entre a moeda e o papel
Você ganha dela, a moeda permanece no seu lugar. Teste de segurança de carro, você pode ver um manequim, por exemplo, que tende a ir para frente, o que justifica, inclusive, o uso de cinto de segurança, tá? Mas essa é a inércia, a tendência que o corpo tem que continuar o seu movimento. Como que ele para o movimento? Quando tem uma força sobre ele, no caso ali o para-brisa e o próprio volante do carro. Nesse vídeo aqui, o skate desse garoto continua o movimento, olha só, agora, ó. Mesmo quando ele tira o contato do pé com o skate continua andando para frente, com a mesma velocidade que ele. Essa tendência de continuar o movimento é a inércia. Tá? Existe uma resistência do ar, mas muito pequena, por isso que os dois andam juntos. E a última imagem, repara que a maca tende a ficar no lugar, agora quando puxa ela vai, só que ela vai para frente, o carro faz a curva e ela continua andando para frente. Você sente isso quando o carro faz uma curva e você se sente jogado para o lado do carro. Na verdade, você está indo em linha reta na estrada, no referencial do carro que parece que está sendo jogado para o lado. Tá, ok? Então, inércia, como eu disse, força resultante zero. Você tem essa tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Segunda lei, como eu disse, princípio fundamental aerodinâmico, o nome importa pouco, a fórmula é que é extremamente importante. A força resultante no corpo é igual a massa vezes a aceleração. Vetorialmente falando, temos aquilo ali. Ó. A aceleração ela é uma grandeza vetorial, a força também é uma grandeza vetorial, então tem direção e sentidos iguais. Tá? Isso porque a massa, que é um escalar, ou seja, não tem direção e sentido, a massa sempre positiva. A gente não vai trabalhar com massa negativa. A gente trabalha mais ou menos assim. Imagina um corpo, cujas dimensões eu posso ignorar. Eu vejo todas as forças aplicadas nesse corpo, faço a soma dessas forças. No caso ali, como é vetor, eu tenho que fazer a partir do desenho. Né? Você tem que decompor força, alguma vai subtrair da outra, você vai achar a resultante dessas forças. Então a força resultante é o soma dos vetores F1, F2, F3 até o Fn, não interessa quantos você tem. E no final, essa força resultante substitui todas as outras. Então, força resultante seria esse vetor que significa a soma dos outros vetores. A aceleração vai ter a mesma direção, mesmo sentido, ou seja, vai apontar para o mesmo lado, tá? E o valor vai ser determinado pela fórmula. A massa, o m da fórmula, a gente pode entender como se fosse uma resistência à aceleração. Tá? Massa, ela tem uma definição complexa também, a gente estuda determinado momento da vida como se fosse quantidade de matéria de um corpo, algo do gênero, mas aqui vamos entender a massa como aquela grandeza que quando você passa dividindo, ela é inversamente proporcional à aceleração. Isso quer dizer o quê? Que quanto maior for a massa do corpo, para a mesma força resultante aplicada, menor a aceleração. Tá? Então ela resiste a esse valor. Quanto maior for m, menor vai ser a para a mesma força. Tá? É uma grandeza escalar, como eu disse, não tem direção ou sentido, né, a massa. E as unidades quilograma, grama, tonelada no sistema internacional é o quilograma. Ali ó, nós temos um exemplo onde a massa influencia na aceleração. Imagina que esse sujeito empurra o carrinho com a mesma força nos dois casos, mas o primeiro o carrinho está vazio, o segundo está cheio, a massa muito maior. A seta azul representa a aceleração. Então, como a massa é maior, aplicando a mesma força, ele vai acelerar menos. Tá? Essa é a ideia. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Todo corpo que exerce uma força, então a força que ele exerce é a ação, recebe uma outra força. A reação de mesmo valor, mesmo modo, mesma direção, só que sentido contrário. Então essa é a ideia. Ó. Se você empurra uma parede, seta vermelha, essa é a ação, a força que você faz na parede. A parede reage e te empurra no mesmo instante para trás. Tá? Então essa é a reação. Então ação você faz, reação você sofre. Tá? Repare que a seta é sempre o mesmo tamanho, a direção é a mesma, ou seja, horizontal nesse exemplo, o sentido, que é a setinha, opostos. Tudo bem? Então, ação e reação sempre em corpos diferentes e instantâneo.
Olha lá, no mesmo instante da ação. Por que eu estou chamando atenção para isso? Existe um conceito aí popular que fala que a ciência é igual aquele ditado popular, né? Tudo que você faz, você recebe depois a resposta. Para toda ação tem uma reação. Tem casos de gente que usa, até fala assim, de acordo com a física, tudo que você faz na vida você vai receber depois em troca, é reação. Não é essa a ideia. Tá? A reação é instantânea. Então, você falar que você agiu mal e no futuro vai ter uma consequência, não é a terceira lei de Newton. Tá? A terceira lei de Newton, você age mal e na hora você vai ter a consequência. Tá? Se você dá um tapa na parede, a parede na mesmo instante vai fazer a força na sua mão. Então, a dor está ali na hora. Tá? Se a parede cair em você depois, não é ação e reação. Certo? É um outro momento, é um outro estudo. Então, cuidado com isso, ela é instantânea. Ação e reação ocorrem em corpos diferentes. Se um corpo A faz uma força em B, B fará a mesma força em A, porém contrária. Tá? Alguns exemplos. Ali, ó, o rapaz corre no barco, ele faz uma força no chão, né? Como que a gente anda? Põe o pé no chão. O atrito, a força entre as superfícies, te mantém o pé fixo no chão, você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. Você empurra, ação. O chão te empurra, reação. Tá? Como a sua massa é menor do que a do chão, você é acelerado para frente, você anda. Mas nesse caso, o chão é um barco. Então repare que ao mesmo tempo que o rapaz anda, o barco anda também, só que sentido contrário. Que a força nos dois é a mesma. Outro exemplo. Essa arma está disparando o projétil, tá? Faz uma força, tem uma explosão interna, faz uma força, joga o projétil para frente, mas como tem a força para frente, também tem a força para trás. É o que alguns chamam de coice da arma, tá? A ideia é mais ou menos essa, ó. Aqui tem uma animação que vai mostrar o que acontece mais ou menos. Numa arma de calibre grande, como esse canhão, você tem que fazer ele bem pesado, porque aí o que acontece? A gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração. A força na bala, né, no projétil, é igual à força no canhão, mas com a massa do canhão é muito maior. Lembra que massa ela interfere na aceleração, né, ela resiste à aceleração. Com a massa é muito maior, a aceleração vai ser menor. Por isso que ele anda menos para trás. Tá? Mas a força é igual. Se, no caso da imagem em cima, a massa da arma não é tão grande assim, você pode ter essa aceleração bem intensa para trás. Tá ok? Então isso é ação e reação, instantâneo, mesmo valor, sentidos contrários. Aqui, olha só, a questão da... Essa primeira imagem aqui acabou não ficou tão boa, mas é o sujeito fazendo a mesma força nesse bloco sobre rodinhas e nessa parede fixa. Agora ele está de patins. Tá? A força é igual, mas você tem que analisar como cada corpo reage a essa força. Nesse caso aqui inicial, como tem essa rodinha, essa pequena força faz esse conjunto andar e ele fica parado. No outro caso, a parede está bem fixa, a força é a mesma, ela nem mexe, mas ele, como está de rodinha, vai ser jogado para trás. Essa imagem aqui é para mostrar o seguinte, olha como que a bola, no momento que atinge o rosto desse sortudo, ela deforma também, certo? Isso quer dizer o quê? A força que ela aplica no rosto também está sendo aplicada nela, tá? Então a vingança é instantânea, certo? Ó, a deformação da bola, ação e reação. A força que ela fez no rosto, ela sofreu. Isso aqui já foi questão de prova e tem várias questões que variam um pouco essa pergunta, mas tudo muito parecido. Ação e reação são em corpos distintos, mas e se você fizer ação no seu próprio corpo? Então imagina essa mulher que está afundando, certo? Nesse espécie de pântano. Você poderia falar o seguinte, e se ela puxar o cabelo dela para cima, ela consegue se salvar? Se ela faz força nela mesma para cima, ela vai conseguir não afundar? Tá? Seria mais ou menos a pergunta seguinte, imagine que você tenha força suficiente para levantar objetos com massa maior do que o seu corpo. Então você consegue levantar corpos de 100 kg de massa. Tá? Então você seria capaz de se levantar. Você consegue fazer isso? Você consegue pegar você mesmo e se levantar? Não. Por que não?
A ideia é mais ou menos essa. Imagina então que essa infeliz vai tentar se erguer pelos cabelos, ela faz uma força para cima com cada mão, então 2 vetores para cima, né? Só que é o seguinte, a mão dela faz uma força no cabelo para cima. O cabelo reage, faz uma força instantânea para baixo. Então, olha só, pares de ação e reação. Ação F1, reação menos F1. Ação F2, reação menos F2. Só que está tudo no mesmo corpo. Ela fez força nela mesma. Então, no sistema todo, nesse corpo todo, essas forças para cima e para baixo, elas se anulam. Por isso que ela não consegue se levantar. Tá? Como que ela conseguiria se levantar? Fazendo uma força no objeto externo a ela. Se tivesse uma pedra, alguma coisa, ela faz força nesse objeto, a reação vai levantá-la, certo? Então, nesse caso, no sistema, na própria pessoa, a resultante vai ser 0. Sequência das leis de Newton. Eu costumo falar, isso o livro não traz, que você tem uma sequência lógica para entender as leis de Newton. Tá? Começa com a primeira lei é se não tem força, ou se as forças somadas se anulam, nada muda. O corpo continua parado ou em movimento em linha reta com velocidade constante. MRU, movimento retilíneo uniforme. Então, sem força nenhuma, o resultante 0, o corpo permanece nessa situação. Caso haja força, aí vem a segunda lei, F igual a ma, vai surgir aceleração no corpo. Então, para mudar o estado do corpo, tem que ter uma força resultante. E aí, se você fez uma força em algum corpo, você recebe a mesma força de volta. Então, primeiro não tem força, depois existe força. O que acontece com o corpo? Ele pode acelerar. No terceiro, quem fez a força recebe a resposta imediata, recebe a reação. Tá? Então, essa é a sequência das leis de Newton. E como trabalhamos, então, com as leis de Newton em exercício? Tá? Como que a gente vai aplicar isso? Como que a gente vai resolver nossas questões? Então, a primeira coisa que você tem que olhar no exercício é qual é o seu objeto de estudo. Tá? E se é um ponto material. Isso quer dizer o quê? Um cofre como esse, você pode trabalhar como se fosse um ponto material. Você ignora o tamanho dele. Isso simplesmente se as forças aplicadas estão na direção do centro de gravidade ou algo do gênero. Tá? Por enquanto, todos os nossos corpos que nós vamos estudar, ponto material. Mas no quarto bimestre a gente vê corpo extenso, que ele poderia ter uma rotação, não é o caso ainda. Então, você tem que se perguntar, quem eu estou estudando? Tem exercício que tem 2 corpos. Então, primeiro eu estudo um corpo, depois eu estudo o outro. Então, nesse primeiro eu me pergunto, e qual que eu estou estudando? Só o primeiro corpo. Feito isso, eu posso representar esse corpo como se fosse um ponto só, ao invés do corpo todo, e vou reconhecer e desenhar as forças. Desenhar é muito importante, tá? Então faça o desenho com calma. Nas provas, faça com caneta, usa régua, faz bem direitinho esses vetores, tá? Porque ele faz parte da sua resposta, do seu raciocínio. Então eu reconheço as forças, por exemplo, poderiam ter essas duas, uma pessoa empurrando o corpo, tá? Essa para baixo aqui é a força gravitacional, essa para cima aqui o chão faz, impedindo que o corpo afunde no chão, né? Para a direita a força que o rapaz está fazendo empurrando o cofre e essa chamada de atrito, né? A resistência ao movimento que o chão provoca. Se eu estou trabalhando com ponto material, eu poderia arrastar essas forças todas para esse único ponto e interpretar o que acontece ali. Se elas são idênticas, resultante 0, o corpo permanece parado. Se uma é maior do que a outra, o corpo vai andar para algum lado, tendo uma aceleração. Tá? Então, lá eu calculo a força resultante. Feito isso, se for 0, ele continua parado ou em movimento retilíneo uniforme. Se for diferente de 0, eu aplico na fórmula e calculo a aceleração. Tá? Simples assim. O segredo é desenhar a força. Se for o outro objeto de estudo, imagine que eu pergunte sobre o cofre sobre o rapaz. Poderia ser. Tá? Então, lá. Agora esse é o objeto de estudo. Mesmo exercício, só que muda o objeto. Então, separo ele. Ó, força, gravidade, o chão faz uma força nele para cima. Repare o seguinte, ó, quando ele está empurrando o cofre empurra de volta para trás. Então o chão segura ele nesse sentido. Ó. Essa é a força que o cofre faz nele. Então esse é o conjunto de 4 forças nele. Faça a mesma coisa. Verifico a resultante, vejo se é 0, se não é 0, se ele acelera e por aí vai. Então calcula a resultante, aplica na fórmula e pronto. Agora é o seguinte, reconhecendo as forças, a gente então tem que saber olhar para o desenho, identificar quais forças estão atuando e desenhar essas forças. O exercício não vai te falar quais são as forças, você tem que saber.
Já te dou uma dica, é o seguinte, na mecânica, que a gente está estudando esse ano, tem 5 forças. 5. Na verdade tem 5 mais uma. Aqui tem mais um também. Só que esse mais um é quando o corpo está no fluido, dentro d'água, ou quando a gente considerar a densidade do ar no exercício, que é chamado de empuxo, que a gente vai estudar só no segundo ano do ensino médio. Então, na verdade, 5 forças. Tudo bem? Quais são elas? Vamos lá colocar ali as 5 no nosso quadro agora. Primeiro, peso, que é a atração gravitacional, a força da gravidade. Peso igual a m vezes g. Tá? Cuidado que a gente usa o termo peso no dia a dia para medidas em quilograma. Está errado. O peso é uma força. A unidade de força é Newton. Então você tem que calcular seu peso em newtons. Tá? O que a gente tem a medir em quilogramas é a massa. Tá? Então, massa vezes a aceleração da gravidade igual ao peso. A gravidade a gente usa um valor arredondado 10, mas eu já falei para vocês que ela tem um valor variável na Terra. Perto do nível do mar, você tem um valor de 9,89 mais ou menos. Quanto mais longe você está do nível do mar, mais longe do centro da Terra, menor é G. Em Juiz de Fora, por exemplo, é 9,8, 70 e tantos, alguma coisa assim. É um pouco menor do que no nível do mar. Isso quer dizer o quê? Que você pesa menos em Juiz de Fora que no Rio de Janeiro. A sua massa é a mesma. Você pesa menos. Tá? Ah, mas eu subi na balança aqui e lá no Rio deu o mesmo valor. É porque a gente faz a balança, a gente faz a calibração da balança na cidade que ela vai ser usada. Então acaba que a gente tem as mesmas leituras, mas se você levar uma balança daqui para o Rio sem fazer a calibração, você vai ter um valor diferente, um pouquinho diferente. Ela tem que ser muito precisa, mas dá diferença, tá? Então peso, força da gravidade. Outra coisa, tem questão que pergunta assim, quando você vai para a Lua, seu peso muda? Sua massa muda? Bom, sua massa não muda. A não ser que no caminho daqui até lá você engorde ou emagreça, mas a princípio sua massa não muda. Seu peso muda. A aceleração da gravidade na Lua é 6 vezes menor que da Terra, então você vai ter um peso bem menor. Tá? A fórmula então, peso, né? Força, peso, massa, aceleração da gravidade. Como que a gente representa ela? Bom, então a gravidade no nosso estudo geralmente provocada pela Terra, como eu falei, poderia ser outro corpo celeste, pode ser a Lua, a gente pode estudar a atração que o Sol faz na Terra e por aí vai. Mas a gente vai trabalhar 90% dos casos com corpos na superfície terrestre. Então se desenha a força-peso aplicada sempre na direção do centro da Terra, ou seja, uma força vertical para baixo. E representa assim, letra P, tá? Lembrando de botar o símbolo de vetor em cima da letra. Então essa é a força-peso. A Terra faz a força-peso, a ação. Então ela recebe a reação, que é uma força menos P. Tá? Eu vou tirar a Terra aqui, deixar só o contorno dela para ficar mais fácil de observar. Então, isso é ação e reação. Porque quando você pula, você cai no chão e não a Terra vai até seus pés. Porque a massa da Terra é muito, muito, muito grande. Então essa força é muito pequena para acelerar. Lembra que eu coloquei massa como aquela grandeza que interfere na aceleração, que se opõe à aceleração. Então, nesse caso, quando eu pulo, minha massa é muito pequena perto da Terra, a força em mim ela é considerável. Na Terra é como se fosse nada, certo? Segunda força, força normal. Tá? Esse nome é normal, não é porque ela aparece toda hora, não, porque é normal. Tá? É porque na matemática, quando a gente usa o termo normal, a gente quer dizer perpendicular. Já vou mostrar melhor isso. É uma força de contato. Toda vez que um corpo encosta no outro, uma superfície encosta na outra, tem a normal. Não existe uma fórmula. Tá? Então, só saber desenhar e fazer o cálculo. Sempre perpendicular à superfície. Mais ou menos assim. Imagina um bloco sobre uma superfície. Tá, o chão, a mesa, alguma coisa. Vamos manter a Terra desenhada ali embaixo, para a gente lembrar que nesse caso existe a força-peso. Tá? A superfície faz nesse corpo, nosso objeto de estudo é esse bloco verde aqui, uma força para cima que impede que o corpo passe. A mesa segura, a superfície segura o corpo. Essa é a força normal, sempre 90 graus com a superfície. Tá? E aqui as reações. Ó. A Terra puxa o corpo com a força-peso, o corpo puxa a Terra com menos P. A superfície segura o corpo com a força N, o corpo faz na superfície a força menos N. Ação-reação, ação-reação. Vamos ver como funcionaria se fosse um plano inclinado, uma superfície inclinada. Ó, o bloco está ali. Ó. Peso para baixo, vertical para baixo, normal.
E a força normal, ela é perpendicular à superfície. Tá? Esse é um exercício que é geralmente difícil de trabalhar por causa disso. Não está na mesma direção, nem está 90 graus do peso. Então tem que decompor uma força. A gente vai aprender a fazer, mas já adianto. É um exercício que dá um trabalhinho. Então essa é a força normal. 90 graus com a superfície. Terceira força, tração ou tensão. São os dois nomes. Tensão ou tração. É uma força de sustentação. Já vou explicar como. Também não tem fórmula, não tem equação. Geralmente aparecem hastes, cordas ou similares. Tá? Quando você segura uma mala com o seu braço tem a força de tração ou tensão. Mais ou menos assim. Imagina uma corda presa ao teto. Você amarra o seu objeto de estudo nessa corda. Ele vai sofrer a ação da força-peso, força-gravidade. E na corda vai ter a força de tração. Tá? Te representa assim. Força de atrito, já falei nela algumas vezes, é uma resistência ao movimento, tem um capítulo só para atrito. Um atrito eu vou comentar rapidinho agora, depois a gente volta. Tá? Tem uma equação que a gente vai ver nesse outro capítulo, e ocorre sempre entre duas superfícies em que tem contato e que as superfícies se movem ou têm a intenção de mover entre si. A ideia é mais ou menos a seguinte, imagina-se móvel sobre o chão e alguém vai tentar empurrar. Você tem a força-peso nesse móvel, ele é objeto de estudo, a normal, né, que a superfície faz, a força que esse rapaz faz nesse armário. Geralmente os exercícios chamam de força F, mas olha a natureza dessa força, é a superfície da mão dele em contato com o armário. Então, na verdade, é uma força normal também, a normal do homem. E no chão, o móvel está andando para frente ou tem a tendência de andar. Se você não consegue empurrar, é por quê? Porque você não ganha do atrito. Existe uma força entre as duas superfícies contrária ao movimento ou à tendência de movimento. Essa é a força do atrito. Então repare que eu tenho que saber desenhar isso. A quinta força, a força elástica, é uma força de restauração. Tá? Também tem uma equação que a gente vai ver depois, ainda nesse capítulo. Aparecem molas, elásticos e afins. São todos corpos que deformam e tendem a voltar para o seu estado original. E aí nisso tem uma força aplicada. Tá? Um exemplo ali, uma cama elástica, o nome já fala, né? Vou tentar simplificar essa imagem. Colocar ali no lugar da cama elástica só aquela linha já deformada. Então, se a pessoa está pulando a cama elástica, no momento que a cama elástica desce, que ela deforma, tem a força peso na pessoa e a força elástica lá, que é a superfície que quer voltar para a posição original faz na pessoa. Força elástica. Medidas da massa de um corpo. Eu cheguei a falar de massa quando a gente viu a força-peso, então vamos discutir um pouquinho mais. Tá? Tem alguns aparelhos que servem para medir a massa. Na física aparece muito exercício do dinamômetro. Comercialmente o mais simples é esse daqui. Tá? Ou em laboratório você vê um modelinho como esse, um cilindro, com aquelas linhas ali marcando então quantos quilogramas ou quantos gramas, depende de como você faz a graduação, tem esse objeto. Tá? Basicamente, esse aparelho é uma mola. Olha lá, uma mola, você puxa, à medida que a mola estende, tem a marcação ali em centímetros, tá? E você vai saber que de acordo com quanto a mola estendeu, você vai ter o valor da força. Então você pendura um corpo nesse objeto, a mola lá dentro vai esticar, tem uma medida ali, ó, está graduada ali, ela já está graduada de acordo com a mola. Vai mostrar quantos quilogramas tem esse objeto, certo? Então, basicamente é isso. Dinamômetro, a gente vai ver alguns deles. Pode ser graduado em newtons também, já que a gente que faz essa escala, eu poderia, ao invés de fazer a graduação em quilograma, fazer em newtons, sem problema nenhum. Um corpo que a gente está acostumado para medir massa de um corpo é a balança. Tá? Vamos ver o seguinte, imagina essa imagem aqui. Essa mulher sobre a balança. A gente sabe que peso, que é m vezes g, ele não muda se você não mudar a gravidade.
A tua massa, se subiu na balança, tua massa é sua massa. A gravidade local, beleza. Se você não muda esses valores, o peso não muda. Mas nessa imagem aqui, quando essa mulher puxa essa corda, ela está puxando o gancho para baixo. A reação é puxar a corda para cima. Então, quando ela puxa essa corda, ela fica, entre aspas, mais leve, né? Tem uma força para cima, na verdade, aqui, ó, que o gancho que está fazendo com que a leitura da balança diminua. Ela mudou a massa? Não. Ela mudou a gravidade local? Também não. Então, o peso dela não mudou. Isso quer dizer o quê? A balança não mede o peso. Porque senão não interessa. Eu poderia só colocar minha mão ali em cima e ela saberia meu peso. Não é assim que funciona. Então a balança mede o que, na verdade? Uma balança bem rudimentar seria igual a um dinamômetro. Tem uma mola ali dentro, ao invés de esticar, você comprime a mola, você deforma ela diminuindo. E aí tem a graduação ali em quilogramas. Tá? O que acontece com esse objeto aqui é o seguinte, ele sofre a ação dessas forças, ó, peso, e a balança faz nele uma normal, né? Força entre as superfícies. A reação da força-peso está lá no centro da Terra, não tem nada a ver com a balança. A reação da normal está na balança. Então o que faz o prato da balança descer, apertar a mola, é a reação da força normal. Então, na verdade, o que a balança pega é o valor da força normal. Vamos olhar um pouco mais. Ó. Imagina essa balança, está zerado aqui o nosso ponteiro, eu vou colocar esse objeto, essa massa, sobre a balança. Olha lá, mudou o valor. Tá ok? Então está fazendo a leitura, deve ter uma mola ali dentro, comprime, e ele automaticamente faz a leitura. Tá? Agora é o seguinte, imagina que eu vou lá e coloco a minha mão ali em cima. Repara o seguinte, onde está o ponteiro, vou colocar a mão, o ponteiro gira um pouco mais. Você aumentou a leitura da balança. Mudou o peso daquele objeto? Não. O peso não mudou. O que mudou então? Mudou porque agora que eu faço mais uma força no objeto, a balança tem que fazer uma força normal maior para segurar isso. Então a reação da normal aumentou, aumentando a leitura da balança. Tá? É isso aqui. Ó. Força-peso. Força normal que a balança faz, a reação é o que vai interferir na balança. Né? Então a balança recebe do corpo a reação da força normal. Vamos fazer um exemplo então, bem simplesinho, tá? Só para a gente começar a aplicar. Esse assunto vai estender em outras aulas, então por enquanto vai ser algo bem mais tranquilo. Duas forças perpendiculares, 6 e 8 newtons, aplicadas em um corpo de 20 kg. Determinar o módulo da aceleração sofrida por esse corpo, considerando que não tem quaisquer outras forças atuando sobre ele. Então é esse daqui, ó. Ele não dá o corpo, tá? Eu faço desenho um bloco qualquer, uma força para cima, uma força para a direita. Poderia ser para qualquer lado, contanto que sejam perpendiculares, 90 graus entre si. Tá? Ele não fala a natureza da força, então aqui eu ainda não vou desenhar força-peso, normal, tá? Isso vai ficar em outro exercício. Aqui eu tenho, então, reduzir o objeto a um ponto material, então as forças saindo desse ponto. O que eu tenho que fazer, então, para calcular a aceleração? Achar a força resultante. Tem que somar esses vetores. Como que eu faço isso? Regra do paralelogramo. Os dois estão com a mesma origem, então eu copio o vetor F2 lá em cima, o F1 copio o que é da direita, fecho esse no caso aqui retângulo, traço a diagonal, essa é a força resultante. Como calculo ela? Observe esse triângulo. Ó. Esse triângulo aqui tem um lado F1, né? O outro lado F2 e a hipotenusa, força resultante. Então, por Pitágoras, força resultante ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Os valores das forças estão anunciados, 6 e 8. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. A soma dá 100. Para tirar esse quadrado da força resultante, eu aplico uma raiz quadrada. Vou achar a força resultante de 10 newtons. Então, qual a aceleração? Segundo a lei de Newton, força igual a ma. Força 10, né, resultante. Massa está anunciado, 20. A aceleração, 10 dividido por 20, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Certo? Acabou o exercício? Não. Por que não? A aceleração é um vetor. Então eu dei das três informações, módulo, direção e sentido, eu dei uma só que é o valor dela. Olha só, já apareceu lá em cima, vou colocar de novo. Ó. Essa seta aqui vai representar a aceleração, tá? A mesma direção e sentido da força resultante. Deixa eu botar ela aqui embaixo. Ó.
Então essa é a minha resposta. A aceleração nessa direção, nesse sentido, com esse módulo. Tá bom? Grandeza vetorial, a resposta tem que ser completa. Então, nosso exercício de frequência, exercício 015, não teremos nessa aula esse exercício. Esse exercício, então, como esse assunto continua na próxima aula, a gente vai ver, então, na aula 17, mais aplicação. Aí eu vou trazer mais exemplos, vai ser uma aula até um pouco mais extensa, tá? Vocês podem ver depois dividindo, mas vai ser uma aula em que vai ter o nosso exercício de frequência no final, tá ok? Grande abraço a todos, uma boa semana ou final de semana, de acordo com o dia que você for olhar essa aula, e lembrando, nossos plantões quarta e sexta, caso não tenhamos nenhum compromisso nesses horários aí, a gente mantém. Se vocês quiserem ou precisarem, a gente pode mudar esse horário, tá? Então, um grande abraço, até a próxima aula.